Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para você que tem acompanhado este canal Vem e Vê. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente no dia de hoje. Você que ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, a compartilhar ou deixar um like e que você fique com este vídeo na paz do Senhor. Seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Também vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por disposição dos anjos e não aguardastes. Blasfemo! Isso é uma blasfêmia indecorosa! Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A forma como morreram os 12 apóstolos de Cristo nem sempre está claro para os estudiosos da religião. Há relatos orais do que pode ter acontecido com cada um deles, mas poucos documentos comprovam o que teria ocorrido aos homens que seguiram a Jesus de Nazaré. Os apóstolos deixaram a vida pessoal e o trabalho de lado para se juntar a Jesus durante a missão em vida. Com a morte de Cristo, eles deram continuidade à tarefa de pregar o Evangelho. Descubra agora como foi a vida de cada religioso até a sua morte. Os apóstolos de Cristo foram Pedro, que significa pedra, André, que significa homem forte e viril, João, que significa o Senhor é misericordioso, Felipe, que significa amigo dos cavalos, Bartolomeu, que significa filho de Ptolomeu, Mateus, que significa presente de Deus, Tomé, que significa gêmeo, e Simão, que significa aquele que ouve a Deus. Os 4 últimos têm grupo de 2 nomes iguais, são Tiago maior e menor, significa sustentado pelo calcanhar, e Judas Tadeu e Iscariote, que significa abençoados. Pedro era o mais velho dos apóstolos. É aquele que Jesus claramente lhe deu algum tipo de liderança. Após a morte de Cristo, foi Pedro que conduziu a missão entre os que ficaram. Seu trabalho missionário perdurou até o dia em que ele foi morto, 68 anos depois do nascimento de Cristo. O apóstolo ainda continuou sua missão por mais 35 anos depois que Jesus foi morto, e a morte se assemelhou à dele na forma como aconteceu. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo, para não se assemelhar ao seu mestre. André era irmão de Pedro, também pescador. Antes de conhecer a Cristo, ele já era seguidor de João Batista, mas não titubeou quando conheceu o Messias e logo juntou-se a ele. A tradição revela que André também foi morto, torturado. Antes de ir para a cruz na Grécia, ele estaria em missão na província de Alcaia, onde foi crucificado. Só que desta vez, por uma cruz em forma de X, seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso até hoje existe uma ilha chamada de Santo André. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. Cogita-se que na época da crucificação de Jesus, ele teria entre 17 e 20 anos, irmão de Tiago, outro apóstolo. O jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria nada sofrido,
Depois disso, ele teve um papel importante para a religião cristã. Escreveu diversos livros considerados sagrados. São deles os relatos sobre o fim do mundo, descrito no Apocalipse. Acredita-se que ele morreu por volta dos 100 anos de idade de causas naturais, em Éfeso. A história da morte de Filipe é confusa. Até hoje não se sabe o certo como morreu o discípulo que deu continuidade à missão na Ásia, na região da Frígia e Hierápolis. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Hierápolis. Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato. A tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar. Há outra informação que afirma que ele também teria sido crucificado. Relatos dão conta de que Mateus teria continuado sua missão no lugar onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última. A causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada, mas também há quem acredite que o ex-cobrador de impostos, que foi convocado por Jesus, teria falecido de causas naturais. Seu túmulo se encontra em Salerno, cidade italiana. Após a morte de Jesus, o apóstolo que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição e virou sinônimo de ver para crer, saiu em missão pela Índia. Há relato que diz que ele morreu a flechada durante as suas orações e a sua morte teria sido encomendada pelo rei Milapura na cidade indiana de Madra, no ano 53 depois de Cristo. Simão é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos. Por isso, tudo o que se sabe dele é pura especulação, inclusive a sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante o massacre no ano 70 depois de Cristo. O pescador que tornou-se apóstolo, Tiago Maior, tem a sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois de Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Foi Tiago o primeiro discípulo a morrer em nome da causa cristã. Século depois, ele se tornou patrono da Espanha. Há 2 relatos da causa da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito, no ano de 62 depois de Cristo. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. São chamadas Carta de Judas. Ele teria seguido a sua missão depois da morte do Mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Esse último teria sido o local da sua morte, de causas violentas, mas não especificadas. É a única morte de um apóstolo que é relatado biblicamente. Judas Iscariote se enforcou após de trair Jesus por algumas moedas. O relato completo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, e versículo 3 ao 5. Meus irmãos, não foi fácil para esses homens de Deus expandir o Evangelho. Muitos deles perderam suas próprias vidas. Devemos dar graças a Deus todos os dias, porque hoje não passamos por tudo isso. Por isso devemos levar a sério a palavra de Deus. Todos os dias ela tem que estar na nossa vida, pois ela é viva e eficaz.
Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.